nessa próxima frase, a gente tem uma coesão chamada sequencial. O que é a coesão sequencial? Coesão por sequenciação ou a coesão sequencial é aquela que joga o seu texto para frente. Joga o texto para frente. Adiciona ideias. Adiciona. Adiciona ideias, tá? Então, eu tenho uma ideia, eu vou adicionar outra ideia, eu jogo o texto para frente. Isso é uma coesão sequencial. Essa coesão sequencial, ela é feita também com alguns conectores, não conectores lógicos. Conectores lógicos são as conjunções, mas chamados de conectores sequenciais, conectores de sequenciação. É o famoso além disso. Tá? Os bancos diminuem o horário de atendimento ao público e aumentam os juros. Eu tenho aqui uma informação. A essa informação eu vou adicionar outra, né? E aí eu pego o texto, eu adiciono ideias, eu adiciono fatos, eu vou enriquecendo o texto. Isso daqui é uma coesão sequencial. Isso daqui é um conector de sequenciação ou um conector sequencial. Conector sequencial. Beleza? E aqui a gente tem o quê? Ó, um outro elemento adicionado, uma outra informação adicionada à informação anterior, tá? Agora, olha aqui, ó. O nível de vida dos brasileiros é baixo porque os salários não atingem um patamar aceitável. Aqui a gente tem um elemento de explicação, de justificativa. Lembrando o seguinte, quando a gente está falando de coesão, aliás, quando a gente está na gramática, a gente entende que o porquê, a conjunção porquê, ela pode ser tanto causal ou explicativa. Quando a gente está falando de texto, você não tem essa diferença. O porquê, o que ele faz no texto? Ele dá uma justificativa. Ele justifica, acabou. Então, eu tenho aqui, olha, uma informação, o nível de vida dos brasileiros é baixo, e eu tenho uma justificativa para essa informação. Os salários não atingem um patamar aceitável. Então, eu tenho uma sentença A, e na sentença B é uma justificativa da sentença A. Simplesmente porque eu tenho um conector. Então, aqui eu tenho um conector sequencial, tá? Ele é sequencial, ele dá sequência ao texto, ele adiciona uma informação, ele adiciona uma ideia. E depois eu tenho um outro conector sequencial que vai somar, que é o também. Ele faz o mesmo trabalho do além disso. Então, aqui esse também, ele adiciona ideias, informações, argumentos. Adiciona informações ou argumentos, tá? Tem o mesmo papel do conector além disso, tá? Então, ele vai jogar o texto para frente, você não vai simplesmente retomar. Quando a gente está aqui, olha, quando a gente está aqui em cima, na primeira e na segunda frase, aqui eu retomei algo que foi escrito antes, né? Então, o pronome oblíquo retomou o que estava escrito antes, 2 livros, a expressão 2 livros, não é? Retomou. A ideia se manteve, apesar de não haver a repetição necessariamente,
Isso é coesão. A gente pega uma sentença B e algum elemento da sentença A é encontrado na sentença B. Então, fazer coesão não é pura e simplesmente a gente não repetir. Não é apenas, não posso repetir ou inventar outra palavra. Não é isso. É você não repetir, mas além disso, você acrescentar ideias e você manter o texto amarrado. Lembrem-se disso. Um elemento... Deixa eu ver aqui. Oxi, tá aqui. O que é a coesão? Um elemento que está numa sentença A, eu tenho uma sentença A e eu tenho uma sentença B. Eu tenho algum elemento, por exemplo, X. Esse elemento X vai aparecer aqui na sentença B em forma de Y. É isso, tá? Isso é coesão, tá? Isso é coesão. Não é simplesmente você não repetir, mas é você retomar a ideia. Quando você retoma a ideia, o que acontece quando você retoma a ideia? Acontece isso daqui. Olha, você tem a coesão que mantém a coerência e constrói o todo do sentido do texto, tá? Por isso, coesão e coerência são interligadas, são diferentes, porque a coerência ela está mais na parte profunda do texto, só na parte dos sentidos, do sentido do texto. A coesão não. A gente se vale de elementos gramaticais para fazer a coesão. Quando eu estou falando de elementos gramaticais, justamente o que eu estava dizendo, conjunções, não é? Pronomes, não é? Advérbios, elementos conectores sequenciais, além disso, também, dessa forma, dessa maneira, nesse sentido, nessa acepção, nesse escopo, isso são conectores. São conectores, hora que hora retomam e que hora jogam o texto para frente.